quinta-feira. E sendo quinta, irmão, é dia de nós aprendermos com Jesus. Amém? Ele declarou um dia, ele diz assim: vinde a mim, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A promessa para quem buscar ele é de alívio. Né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A gente vê alguns líderes hoje em dia e eles podem até falar de Jesus, mas eu acho que eles não parecem muito com Jesus, né? Gente muito brava às vezes, muito chateada. A gente, quando ouve algumas mensagens, parece que Deus está bravo, né? Deus está bravo, mas Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis. Então a promessa é o quê? Descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vamos aprender com Jesus? Nós temos aprendido algumas coisas com Jesus. Alguém lembra alguma delas aí? Hã? Alguém lembra? Alguma coisa que aprendeu aí nas últimas semanas? Não entendi. Pegar o óculos para pensar melhor, né? Enfrentar o quê? A tentação. Vimos isso logo na quinta-feira, 15 dias atrás. Na semana passada, eu não lembro, nem eu lembro. Foi quinta passada essa? Ótimo. Eu estava tão animado, né, para o meu aniversário. Minha esposa falou hoje: você vai tão arrumado que passou hoje e na quinta passada. Eu falei: mas era surpresa para mim, não sabia. Eu ter me avisado. Então, amém. Hoje nós vamos aprender com Jesus a superar questionamentos. E são os seus questionamentos, não são os dos outros. Porque eu não me incomodo muito com quem fala de mim, ou o que fala de mim, ou o que pensa de mim. O que alguém vai questionar sobre a minha vida, meu ministério, sabe? Eu não me incomodo muito com isso. Às vezes aperta o coração, aperta o calo, aperta a cabeça, mas isso não traz um ponto, isso não vai mudar aquilo que eu sou. Agora, quando o questionamento é meu, ele pode mudar aquilo que eu sou, correto? Você entende que quando você, de repente, está debaixo de questionamentos importantes para a sua vida espiritual, no caso, elas podem mudar a sua característica de Cristo. Então você acha que já não vai dar mais, que não vai conseguir, que vai perder, que não vai ter sucesso, que não vai de forma alguma. Você começa a duvidar do chamado de Deus, da experiência com Deus, não é? Muitos questionamentos. Então nós vamos aprender com Jesus e com o companheiro de Jesus de ministério, que é justamente o João Batista, né? Como nós devemos superar questionamentos. Abra sua Bíblia em Mateus 11, versículo 2 até o versículo 6. São apenas 5 versículos. Eu gostaria que juntos nós pudéssemos aprender com Jesus. Não são palavras, não são ensinamentos meus, particulares, que eu ouvi de alguém, mas aquilo que Jesus quer falar ao nosso coração aqui nessa noite. Mateus 11, versículo 2. É importante você não apenas confiar no que está aqui na tela aqui, mas você ter sua Bíblia, né? Para você poder de alguma forma acompanhar e saber onde estão essas coisas aí na palavra de Deus, né? Mateus 11, verso 2. E João, aqui no caso é o João Batista, ouvindo no cárcere falar do quê? Das obras, dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Não é só você que duvida muitas vezes de Jesus, tá? És tu, mandou João perguntar, aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes, isso é os 2: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E disse mais Jesus no verso 6: bem-aventurado, diga aí, abençoado. Abençoado, bem-aventurado é aquele que
realizar em mim. Deixa sua Bíblia aberta, vamos orar. Pai, nós buscamos nesse momento, Senhor, a revelação da Tua Palavra, aquilo que realmente vai nos fazer mergulhar aqui, ó Deus, nesse texto, aquilo que vai trazer, Senhor, a nós, não ensinamento apenas, nem um conforto ou consolo em momentos difíceis, mas a palavra que trará revelação, trará luz em meio às trevas, ó Deus, que vai espantar a dúvida da nossa mente, que vai nos pôr no caminho, aprumar o nosso passo. Deus, nós buscamos nessa noite essa palavra sobrenatural, a palavra de Deus que é viva e eficaz sobre as nossas vidas, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Mesmo entendendo nesse texto que é um texto muito forte, eu confesso a você que quando eu li esse texto, no primeiro momento eu me quebrantei diante do Senhor. Me quebrantei porque eu vejo o sofrimento de uma pessoa. E na hora que você tem que ter o espírito de intercessor, o intercessor não é aquele que ora apenas. Tá? O intercessor não é só quem ora. Todos nós não devemos, nós temos que orar. Não é? O intercessor não é apenas alguém que ora por outra pessoa. Tá? É você orar por alguém. Não é só isso. O intercessor ele vai além, ele procura sentir a dor daquela pessoa que realmente está buscando o céu daquele momento. Então ele procura sentir essa dor. E nesse momento em que li esse texto, foi como se abrisse um véu diante de mim e eu pudesse contemplar e ver João Batista. João Batista no cárcere. Ele não estava numa das nossas prisões hoje em dia, embora muitas delas são deploráveis mesmo, né? Mas nada passa perto da sujeira, da miséria, da desgraça que era essa prisão onde João Batista estava. E ali está o homem santo, o homem de Deus. Naquele momento em que eu li essa palavra, eu chorei, parei aqui nesse versículo 3, porque eu vejo o questionamento de um homem na aflição, na dor, no momento mais difícil da sua vida. Ele não está preocupado com ele está preocupado em saber se ele está fazendo a coisa certa. Ele está preocupado em saber se Cristo é realmente quem disse que seria, ou se teria que esperar outra pessoa. Então veja esse homem ali quebrantado, já não mais diante dos holofotes, né? Como diz a Bíblia aí no versículo de Mateus, João Batista, ele se torna uma referência, uma personalidade em Israel. O púlpito dele, seu palco, vamos assim dizer, não estava num palácio, não estava no grande templo em Jerusalém, nem nas praças daquela cidade. Não estava perto de uma estação de ônibus, perto de metrô, ou num lugar que pudesse ir de bicicleta. João Batista estava no deserto, e lá ele atraía uma multidão de pessoas. Então não se trata apenas de alguém que vai ver alguém, talvez doido, vamos dizer assim. Não é só de ir atrás de alguém que é meio maluco, porque come, né, gafanhoto com mel, embora hoje em dia, com as dietas que a gente tem visto, né, ele não é tão maluco assim, né? Diz que daqui a um tempo as pessoas vão estar comendo besouro, bicho, né, insetos. Isso vai ser a salvação do mundo no futuro. Eu espero que seja bem lá para frente, né? Muito lá para frente. Depois, eu acho que depois que a igreja foi embora com Jesus, aí tudo eles podem comer nessa terra, né? Porque é assim, aí nós vamos estar na mesa do banquete celestial, não é verdade? Não sei se Coca-Cola ou sem Coca-Cola, né? Alguns dizem que vai ter Coca-Cola, outros dizem que tanto faz. Para mim, se tiver um pudim, eu já fico satisfeito e pronto, né? Porque no céu vamos ter esse banquete, né? Esse banquete. Eu tenho muita alegria em saber que quando Jesus ressuscitou, já no corpo glorificado, ele comeu o peixe do discípulo ali, né? Então isso pode dar uma dica, né? Talvez que a gente tenha que comer, não mais por necessidade, mas por prazer, porque é uma comida boa, é tão bom. Então, diz a Bíblia que no céu, quando a igreja for recebida, nós teremos 1000 anos, que é um milênio, né? De tormento na terra, mas lá vai ser um banquete que ele preparou para nós, né? Onde o Senhor Jesus estará ali servindo sua igreja. Enfim, João Batista, ele não é só uma pessoa que tem hábitos excêntricos, mas ele tem uma mensagem.
daquele tempo. E a mensagem que ele tinha atraía todo Israel. Todo Israel ia para o deserto ouvir. E não contente com isso, ainda os batizava. Ou seja, era o batismo de arrependimento. O batismo de João não era o batismo como o nosso hoje em dia, que representa o quê? O sepultamento da velha natureza nas águas. Quando você se levanta, não é? Como numa vida nova. Não representa o revestimento de Jesus na sua vida, como quando nós descemos as águas e as águas tomam conta da nossa vida por todo, né? Nos molhamos todo. O revestimento, não. O batismo de João significava arrependimento. E mesmo assim, com uma mensagem difícil, dura, as pessoas, as multidões se batizavam, estavam dispostas a isso. Só que esse tempo de, vamos dizer assim, de celebridade, de religião passou, porque agora João Batista está no cárcere, está na prisão, vai morrer ali no lugar. Está num lugar fudido, ele sabe, um lugar sujo, um lugar deplorável. E naquele lugar, ele chama então 2 de seus discípulos e faz um questionamento. Ele diz: vamos a Cristo, pergunte a ele se ele é aquele que havia de vir, ou se nós vamos ter que esperar outra pessoa. Sabe, querido, tenho certeza que, tal como João Batista, nós não precisamos estar no fundo de um esgoto físico para poder ter esse tipo de questionamento. Às vezes, quando falta lá o feijão, ou sobra feijão, mas falta carne, questionamento vem, né? Ou quando falta o doce, vem o questionamento. Quando falta, quando você deseja coisas que você não tem, já começa a questionar. Que diremos daquelas pessoas que estão enfrentando talvez crises espirituais na sua vida? E não digo nem que sejam crises motivadas pelo pecado, porque João Batista nada fez de errado para estar aqui nesse lugar. E Jesus também, como nós vimos também no outro dia, nada fez de errado para ser tentado por Satanás. Então nós entendemos que o crente, quando ele é provado, não é porque ele está errado, não é porque está em pecado. Claro que a Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, né, quando ele existe lá, somos mentirosos, não há verdade em nós. Mas no caso aqui, João Batista nada fez de errado para estar nesse lugar. Mesmo assim, diante de tantas situações ruins, ele questiona: será que Jesus é quem realmente nós estamos esperando? Ou precisamos aguardar outra pessoa? E aí nessa noite eu quero compartilhar com você como que com Cristo aqui, né, e com a experiência de João Batista, nós podemos aprender os questionamentos. Com Cristo eu aprendo que os questionamentos servem, diga comigo, servem. Diga para o seu irmão, servem para nos levar a Deus. Amém? Servem para nos levar a Deus. Se você está enfrentando um questionamento, pastor, por quê? Não vem pastor, por quê? Ah, Senhor, por quê? Procura Deus. Os questionamentos, eles não são problemas se eles primeiro nos levarem ao Senhor. João Batista, ele não chamou os discípulos para falar com eles. Gente, o que vocês acham? Será que Jesus é esse cara mesmo que a gente estava esperando? Ou é outra pessoa? Ou chamando algumas pessoas que seriam amigas, compartilhavam o ministério, companheiros de trabalho, de poder questionar, querido, pegue seus questionamentos, sejam quais forem, e vá ao Senhor com eles. Busque a Deus. Os questionamentos, eles podem ser bons para nós, porque eles podem nos levar para Deus. Amém? Então não permita que os questionamentos da sua vida te afastem de Deus. Ah, não vou na igreja, não sei se vale a pena, não sei se vale a pena ir na campanha, está firme lá, vou deixar, eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Não, aí você vai na igreja, vai na reunião de oração, vai na escola dominical, vai na tarde da bênção, vai nas regras, mas eu sou homem, mas fica lá do lado de fora orando, né? E deixa as mulheres orando aqui dentro. Homem pode ficar aqui dentro. Então a irmã Simone está falando que os homens podem ficar aqui dentro, né? Então, aí que você vai, os seus questionamentos, eles podem ser bons,
porque você vai usar eles para aproximar-se do Senhor. Amém? Buscar ao Senhor, se lançar. Nós já cantamos aqui hoje, né? Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. João Batista pega o seu questionamento e ele procura Jesus, porque Cristo, diga para o seu irmão aí, Cristo tem todas as respostas. Pastor, não tem. Você vai viver para deitar um pouco, né? Eu não vou conseguir ter todas as respostas, mas eu sei de uma coisa: Deus tem todas as respostas. Então você pegue suas questões e coloque e vá mesmo em direção ao Senhor, porque nenhum dos filhos de Deus vão ficar sem resposta. Em segundo lugar, com Cristo eu aprendo que os questionamentos servem, diga para o Senhor, servem para me focar no que importa. Muitas vezes a pessoa está tão incrédula que ela está vendo de tudo. É do governo, mistura tudo. O governo, a igreja, ninguém presta, é pastor, é padre, o crente parece que está assustada, né? Ele pega, põe o governo, a copa, a igreja, as instituições, ele joga tudo, calma. Os questionamentos, eles podem ser bons para você, desde que eles foquem em você em Jesus. Então João, ele sabe que só Cristo poderia responder, e Cristo era a coisa mais importante para ele. Não interessava agora se ele estava certo ou não em apontar os pecados de Herodes, se a luta dele era contra os guardas que o prenderam, se o problema era com Herodias, era com a filha, não importa, isso são outras questões. Mas o mais importante é que João Batista, ele pega o seu questionamento e ele foca no que é importante. Jesus, tu és aquele que realmente teria que vir. Ou seja, querido, nós muitas vezes, nós corremos o risco de sair duvidando, entramos em questionamentos que não tem nada a ver com o momento. Não tem nada a ver, né, de questionar a vida, de questionar as instituições, tornando-nos pessoas amargas, incrédulas, infiéis, porque aí já não tem estímulo para ser fiel com nada. Eu não vou dar o meu dízimo de igreja também, não vou ajudar nada. E a pessoa começa a ficar amarga. Mas quando você tem questionamento e você foca-os em Cristo, quando você coloca em Jesus, todas as outras coisas caem por terra, se tornam menos importantes. João Batista poderia mandar os discípulos e falar assim: ó, pergunta a Jesus se ele não pode vir aqui e tirar dessa. Vai lá, pergunta a Jesus se ele vai cuidar da minha mãe, se eu morrer, quem vai cuidar da minha mãe? Ó, vai lá, pergunte a Jesus se ele pode tomar conta dos meus discípulos, porque João Batista tinha discípulos ao lado dele, e se eu morrer, se ele pode tomar conta de vocês. Não. A pergunta, quando ela foca naquilo que é mais importante para nós, as outras coisas são de menos valor. Sabe, nessa noite você pode até ter na sua vida algumas questões importantes. Saber se por que isso, por que aquilo, na família, no trabalho, na igreja, no ministério. Mas sabe alguma coisa? Procure focar as suas questões com o Senhor Jesus. Tá? Colocar Cristo como algo a ser buscado na sua vida nesse momento. Amém? Os questionamentos, eles podem nos ensinar, né, a focar naquilo que é importante realmente. E não nas outras perguntas, que elas também podem ser importantes, mas não no momento da nossa vida. Em terceiro lugar, com Cristo nós aprendemos que os questionamentos servem para mostrar. Diga aí, mostrar. Diga para o seu irmão, mostrar. O quanto Jesus se importa comigo. Diga para o seu irmão, ele se importa comigo. Diga para o outro, olha, Cristo se importa. Está preocupado aí com as luzes, sons, porque a nossa preocupação é hoje está desmontada, desligada, né? Cheguei mais cedo também. Né? Isso aqui, o ar, frio, não, pastor, está quente, esfria, esquenta. Olha, na verdade, Cristo se importa com você, com a minha vida. Sabe, as outras coisas, elas podem se resolver, mas você é importante. A Bíblia diz, no versículo 3, aliás, no versículo 4, que Jesus responde aos discípulos, dizendo assim: ide e anunciai a João as coisas que vocês ouvem.
Ou seja, João descobre que o questionamento dele teve resposta do Senhor. Deus vai responder às suas questões. Você é importante para Deus. Você não vai ficar no vazio, no escuro, sozinho. Ele vai enviar resposta, virá a resposta do céu para a sua vida. Essa é quando eu leio esse texto, eu sei o quanto o Senhor não abandona aquele que realmente procura Ele. Muitas vezes sempre questionamentos, preocupado com um monte de coisas, que pode ser o seu caso. Mas nessa noite eu digo a você, você vai buscar o Senhor e você vai encontrar a resposta do Senhor da sua vida. Sabe, quando nossos questionamentos nos levam a Deus, quando os nossos questionamentos eles focam naquilo que é importante em Deus, eles mostram o quanto o Senhor se preocupa conosco. Jesus podia deixar sem resposta, ficar em silêncio. Ele ficou em silêncio outras vezes, né? Ele deu algumas respostas difíceis em outros momentos, né? Você lembra da mulher samaritana correndo atrás dele por causa da filha endemoniada? Ela corre, busca, Senhor, Senhor! E ele não responde. E depois ela insistiu, o Senhor diz: eu não vou pegar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Mas nessa noite você vai descobrir por esta palavra, que esta é a palavra de Deus para a sua vida, né? Ela revela aquilo que ela revela para você hoje aqui. Não é para quem não veio, ou quem não, é para nós aqui hoje, amém? Essa palavra ela será remédio para as nossas vidas. Essa palavra é milagre de Deus para a nossa vida, hoje aqui nesse lugar. Não vai ser amanhã, depois de amanhã, mas é agora, nesse momento. E nela descobrimos que Deus vai responder o nosso clamor. Os nossos questionamentos eles servem para mostrar o quanto o Senhor está preocupado conosco. Mesmo que a gente não veja, mas a palavra dele virá. A Bíblia diz que os anjos de Deus recolhem as nossas orações e levam ao céu. João só tinha aqueles dois discípulos. E eles podiam até nem voltar para falar nada, não. Nem sei se eles voltaram, na verdade. Mas Jesus que mandou voltar para todos, diz que volta lá e responda, diga para João o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. Sabe, aqui eu quero abrir um parênteses e dizer o quanto é importante nós sermos portadores de boas notícias, amém? Amém. Vamos ser portadores de boas notícias? Amém. Eu gosto muito de um exemplo na Bíblia que tem a ver com o rei Davi, quando ele havia a peleja entre a casa de Saul e a casa de Davi, e Davi sempre respeitou muito a vida de Saul, a unção de Deus, que Deus tinha chamado Saul de vida, e Davi nunca ia fazer nada contra Saul, sabe? E Davi, tenho certeza que orava muito por causa disso. Aliás, grandes salmos que hoje nos abençoam foram escritos em momentos de perseguição na vida dele, né? Então, havia uma contenda, uma batalha que durou muitos anos, era uma batalha difícil. E um dia realmente chegou o final de Saul, né? Saul veio a morrer no campo da batalha, e houve um camarada, um jovem, que veio correndo para dar notícia para Davi, né? Todo animado, todo empolgado. Eu vou lá, eu vou contar, né? E ele entrou no palácio, ele rompeu a guarda, ele falou ao seu comandante da guarda, falou: eu tenho um recado, eu quero dar da minha boca, eu quero falar da minha boca para o rei, né? E diz a Bíblia, quando ele chegou lá e falou da morte do rei, ó, Davi mandou matar ele. Ele falou daquela morte, saiu com muita alegria, com muito regozijo, né? Então, cuidado quando você começa a pregoar por aí. Você não, amém? Porque só tem gente boa hoje, né? Estou olhando aí para os irmãos, só tem gente boa aqui, né? Graças a Deus. Mas cuidado quando você vê pessoas falando da derrota dos outros com alegria. Isso não soa bem aos olhos de Deus. Deus tem a justiça dele para agir. Amém? A justiça dele que age. Não pode ser motivo de alegria de nós. Então aquele camarada achou que ia trazer para Davi uma notícia boa. Trouxe uma notícia triste, que entristeceu o coração do rei. E com isso ele perdeu a vida dele. Vamos ser portadores só de boas notícias, amém? Boas notícias. Como é bom poder ter alguém que vem falar daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fala, né? Porque não vão faltar pessoas para falar o que o diabo faz. Aí se o diabo está solto, eu sonhei com isso e tal.
E olha, nunca liga para falar que viu um anjo, está sempre vendo o diabo, não tem jeito, né? E vê, e vai acontecer ruim, e fica aquela pressão. O irmão te liga, ou quando ele fala, ei, preciso falar contigo, sem falta, você já fica, o que é isso, né? O que vai vir agora? Porque dali só vem isso, e aí você fica angustiado, né? Mas eu tenho certeza que esses dois discípulos aqui trouxeram para João Batista mesmo, foi como um refrigério na alma dele, eles poderem falar do que Jesus estava fazendo, do que Jesus estava falando, amém? Isso pôde afirmar a fé de João Batista no momento de dor. Vamos ser portadores de boas notícias, amém? Bom, em quarto lugar, nós aprendemos com Cristo que os questionamentos servem para me trazer, fale de novo para o seu irmão, me trazer, na minha vida, né? Trazer respostas certas, diga para ele, respostas certas. Aquilo que eu preciso ouvir nesse momento, tá? Porque nós não estamos, nem sempre nós queremos saber tudo, né? Tem coisas que chegam a nós que a gente não sabe falando, mas é aquilo que a gente quer ouvir. E quando você está num momento de aflição, em meio a questionamentos, tem notícias que chegam, pode ser muito boa para o fulano, mas para você não é dele que você quer ouvir. Tá? Mas quando chega para João Batista, chega a resposta certa, aquilo que ele precisa. Ele pergunta, ele faz a pergunta certa, né? Vimos lá atrás, ele foca realmente, Cristo, tu és aquele que tinha que vir, ou vamos esperar outro? Aí Jesus manda a resposta certa. Vamos lá, o cego enxerga, o surdo ouve, está acontecendo os milagres, amém? E isso traz o que para João Batista? O que ele precisava ouvir, poder ficar tranquilo na vida dele. Deus vai trazer a você as palavras certas. Deus vai trazer, amém? Espera isso de Deus, fale para o Senhor, espere de Deus. Tá? Porque eu sei que certamente vão haver pessoas que zombam de você, da sua fé. Se João Batista está preso, tenho certeza que com guardas perto, viu cuspir dele, zombar dele. Aí agora, vamos ver o que vai ser de você, do seu Deus e da sua petulância, não é? Agora está preso. Muita gente vai estar zombando, mas aquela palavra certa do Senhor vem como refrigério na vida de João Batista. Deus vai trazer a você as palavras certas, aquilo que você precisa ouvir, amém? Prepare os seus ouvidos para ouvir as coisas certas que virão de Deus na sua vida. Deus vai trazer aquilo que é para você, e aí você não vai ter dúvida, realmente Deus falou no meu coração, e você vai se renovar em Cristo. Para terminar, com Cristo eu aprendo que os questionamentos servem para me fortalecer, diga para o seu irmão, me fortalecer, e afirmar a minha fé, que eu preciso naquele momento. Jesus diz então aos discípulos, no verso 6, e digam a ele, bem-aventurado, abençoado será aquele que não se escandalizar de mim. Ou seja, há uma promessa. Se João Batista em algum momento ele venha a tomar algum sentimento de incredulidade, de dúvida, aí vem a palavra dizendo, não desanime, você vai ser abençoado, a sua fé terá recompensa do céu, a sua fé será recompensada, você será abençoado, amém? Com os questionamentos eu aprendo que eu posso ser fortalecido, que a minha fé ela pode ser reafirmada através de Jesus. Ele diz, abençoado será aquele que não se escandalizar de mim. Sabe, querido, não é muito importante você entender nessa noite que apesar de seus questionamentos, Deus está pronto a te ouvir, Deus está pronto a falar ao seu coração, amém? Você não tem que compartilhar as coisas com todo mundo, e hoje com o Facebook, atira para todo lado para ver se salva alguma coisa. Não, eu vou falar aqui para ver se tem uma voz de Deus que vem. Vem uma voz de demônio aqui, 10 de demônio também, 5 do capeta e 6 dos outros, dos outros espíritos, porque esse Espírito Santo só tem um, amém? Agora, de incredulidade, de tudo virá ali. Aí você vai ficar o quê? Assustado de tanta coisa que estão, sabe? Você tem que buscar em Deus, amém?
Nessa noite você vai colocar diante de Deus a sua vida, os seus questionamentos, sabe? Não há nada de errado a gente ser tentado em algum momento da nossa vida. Os maiores homens de Deus, sabe? Os maiores homens de Deus. Tem o caso de Elias, né? Diz a Bíblia que Elias, depois de vencer lá no Monte Carmelo, desceu o fogo do céu, foi um avivamento, não é aquele lugar, né? Foi uma coisa, ele sai com dúvida. Quando Jezabel soube que ele tinha matado os 400 profetas, ele ficou com medo. Né? É assim, irmão, o homem sempre tem uma mulher, né? Não teve medo dos 400 profetas de Baal, diz a Bíblia. Mas quando Jezabel falou, eu vou te pegar, ele subiu, ele deu um fim e ficou quietinho, e ficou murmurando com Deus, falando que não era ninguém, não era nada, não podia, não acontecia, e agora não vai ser, até que Deus vai lá e renova o coração dele, renova as forças dele. Amém? Sabe, os grandes homens de Deus, o pastor, todas as pessoas, não há nenhum servo de Deus que em algum momento de sua vida não seja questionado. Então não desanime, diga para o seu irmão, não desanime. Mesmo os maiores homens de Deus, dignos da sua missão, em algum momento sempre fazem um questionamento. Os questionamentos, você vê que João Batista, ele não questiona quem ele é. Ele está muito certo de quem ele é. Sabe? Mas é importante entender isso. O questionamento não é sobre quem eu sou em Deus, quem eu sou em Cristo, mas nem sobre o que eu devo fazer, na verdade, mas sobre o meu destino, aquilo que vai acontecer depois. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Né? Então, Senhor, tu és aquele que deveria vir ou havemos de esperar outro? Eu termino dizendo que as últimas palavras de João Batista escritas aqui na palavra do Senhor para nós são essas palavras de esperança, havendo de esperar outro. Tá? Ou seja, mesmo se Cristo não fosse, ele continuaria esperando. Tá? Ele não diz assim, ó, se Jesus, se tu és mesmo quem tinha que vir, a gente tem que largar tudo para lá, largar tudo. Não, ele continua esperando. Nós vamos esperar. Pastor, até quando eu vou esperar? Vai esperar até Deus agir na sua vida. Por quê? Porque Deus ele vai falar, ele vai ministrar, ele vai responder, ele vai abençoar, ele vai suprir de alguma forma, não sei como, não sei quando, mas eu sei que ele vai, em nome de Jesus. Receba essa palavra na sua vida, no seu coração nessa noite, adore o Senhor, consagre a sua vida ao céu, não perca o rumo das coisas. Você pode ter questionamentos sim a respeito da sua vida, sua família, os filhos, negócios, enfim, mas leva tudo isso à presença de Deus, porque Deus vai te responder, do céu virá testificação para a sua vida, amém? Deus tem as palavras certas para você, Deus vai ter os argumentos certos para a sua vida, e outra, Jesus não vai desanimar a sua fé, Ele vai te dar esperança, Ele vai te dar esperança, amém? Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Vamos colocar de pé os seus olhos.